Partiu parte 2 do passo a passo da bonequinha Mirabel. Se você ainda não assistiu a parte 1, você não pode deixar de assistir, porque é todo o início do projeto, né? Toda a base do molde você precisa aprender neste primeiro vídeo. Neste não, no outro vídeo, porque nesse agora você vai ver toda a finalização, né, todo o projeto sendo concluído. Lembrando que o molde você pode adquirir no site que está aqui embaixo, moniquerangel.com, onde você vai pagar uma taxa simbólica para ter acesso ao molde, e aí você vai poder fazer arte com as mãos assistindo esse passo a passo. Mesmo depois dessa colagem interna, a gente vem aqui, ó, nessas lateraisinhas e passa a cola aqui também para finalizar. Antes de vestir a saia, eu vou precisar primeiro vestir a blusa. Vai ficar assim. Eu vou passar um pinguinho de cola aqui, só para a blusa não ficar sambando. Passar aqui. E vou passar aqui nessa parte de trás também. E aí, agora eu vou vestir a saia. Eu vou vestir aqui por cima mesmo. A saia, depois que a gente encaixa ela no corpo, ela fica assim, toda desgrenhada. Mas é normal ficar assim, tá, gente? Porque o feltro, ele não tem caimento. Então, pra gente deixar essa saia com caimento, a gente vai ter que fazer algumas manobras aqui. E aí você, né, preste bastante atenção para você fazer igualzinho para a saia da sua Mirabel também ficar bem bonitinha. Que aí eu vou dar um pinguinho de cola aqui, pra saia não descer. Pinguinho de cola aqui e um pinguinho de cola aqui. Aqui ainda vai entrar o cos, né, gente? Então, o ideal é a gente passar a cola para poder ficar bem grudadinho. Você vai vir aqui e você vai puxar essa saia assim, ó. Nesse formato, tá vendo? Assim. Então, aqui eu já achei os 2 pontos que eu preciso fazer o caimento. Então, eu vou passar um pinguinho de cola aqui e aqui. Ó, eu passei a cola aqui, tô segurando para poder a cola esfriar nessa posição. Agora, eu vou mostrar como que faz aqui na frente. E é esse mesmo processo que você vai fazer na parte de trás. Aqui eu vou pegar, vou fazer 2 pregas assim com os meus dedos, ó. 2 pregas, tentando deixar da mesma distância, mesmos intervalos, tá vendo? Ó, mesmo intervalo. Daí eu vou passar um pinguinho de cola aqui embaixo, aqui nessa altura, ó, vou passar aqui. Passar aqui. Vou segurar. E depois eu vou passar aqui também nesse ponto. Quando você pegar o retângulo do cós, se atente ao lado direito para você trabalhar com ele virado para baixo. E eu vou fazer aqui o acabamento, que é virar uma das pontas, passar cola quente e dobrar o outro lado em cima dessa colagem, assim. Eu posicionei ele no corpinho com alfinetes, bem justinho, para eu saber certinho a posição que eu vou pôr aqui o bordado. Aqui eu já separei as 3 cores que eu irei usar, que é a cor pink, esse verde limão e o azulzinho bebê. E aí aqui eu vou usar toda essa extensão aqui, esse início e esse final aqui da cintura, para poder fazer o nomezinho aqui dentro. Escrevi aqui, ó, Mirabel.
Rabel. Aí aqui no finalzinho do nome dela tem essas curvinhas aqui. O bordado eu vou usar o ponto atrás. Daí, ó, inicio aqui pela parte de trás. Na ponta da minha agulha, da minha linha, já tem um nozinho. Então, já vai ficar aqui escondidinho. Depois do bordado pronto, eu peguei a pistola de cola quente, limpei aqui o bico para poder passar aqui em toda a marcação da caneta. A caneta que apaga com calor e aí o bordado vai ficar prontinho. Para a montagem do cós, passei um fio de cola quente aqui na parte da frente. E daí eu vou posicionar ele aqui centralizado, assim, ó. Eu preciso que fique uma beiradinha aqui, sem encostar a parte da blusa com o cós. Então, por isso que eu colei em cima da barra da saia aqui na parte de cima, tá? E daí aqui atrás eu vou virar. Já cortei o excesso e aí eu vou puxar assim, eu vou unir as duas partes e vou passar uma costura, um pontinho caseado bem aqui nessa junção. O caseado fica bem singelinho aqui nessa parte de trás e na frente fica o cós bordadinho, coisa mais rica de detalhes. O bracinho eu cortei 2 vezes o feltro, marquei aqui o gabarito dos dedos, que vai estar indicado lá no molde, que daí é só você furar e marcar aqui no molde, né, com a caneta. E depois é só você casear em toda a volta, fazer o enchimento. E aí eu vou adiantar, né, esse processo para poder mostrar como vincar esses dedinhos. Aqui eu já fiz o enchimento também dessa peça. Eu faço aqui por trás, eu dou um piquezinho aqui na parte interna, né, que o bracinho vai ficar colado assim. Daí eu faço um piquezinho aqui, depois eu passo uma costurinha aqui só para poder esse enchimento não sair. E aí, para fazer o vincadinho, aqui lá no molde vai ter a marcação para você já também deixar já marcado antes do enchimento. Porque aí agora você introduz a linha aqui por trás, sai lá no primeiro ponto e aqui, se vocês perceberem, aqui tem umas entradinhas que é onde vai ser a marcação para você deixar a linha. Vou voltar com a agulha lá atrás. E depois que eu dei 2 voltas aqui e senti que tá bem seguro, daí eu entro aqui nesse buraquinho e saio no próximo. Daí eu puxo, vou lá atrás, mais ou menos na mesma direção e saio no pontinho da frente. Depois que eu finalizo a costura, eu venho com a pontinha da pistola limpa e venho tirando aqui a marcação da caneta do molde. Essa aqui é a base do cabelo, da parte da frente, que eu passo cola em toda a extremidade aqui dessa parte interna. Que aí eu encaixo aqui, ó, pego aqui o rosto e colo. Aqui dessa parte de trás tem que ficar uma bordinha marrom para poder você casear depois que juntar a parte de trás desse rosto, né, dessa cabeça. E aí aqui o importante é você esperar a cura
dessa cola. A parte de trás, você vai posicionar primeiro o cabelo, aqui a base do cabelo, vai colocar o molde da cabeça e aqui nessa extremidade você vai puxar essa língua para poder passar cola. Com a bordinha aqui na parte de cima para poder juntar com a outra parte para casear. Aqui nessa parte não leva cola por enquanto, tá? Porque aqui a gente vai fazer todo o esquema de enchimento, o processo de vincar os olhos, a boca. E para mim o momento mais esperado dessa peça é o cabelo, tá? Porque é o cabelo que dá a identidade desse personagem, né? Então aqui, ó, já cortei todas as partezinhas 2 vezes, o feltro marrom. Ó, tem essa parte aqui também, 2 vezes. Tem essa. Todas elas são bem diferentes umas das outras, mas cada uma com a sua finalidade. E por fim, a base de trás. O processo de enchimento desse cabelo, eu usei o EVA. Aqui, ó, eu já fiz o recorte, deixando uma borda de mais ou menos meio centímetro em toda a extensão do molde. Então, eu vou mostrar para vocês como que tem que ser feita a colagem desse EVA para não atrapalhar quando a gente for fazer o bordado aqui nesse cabelo. Pois bem, agora eu vou mostrar aqui como que eu faço para poder riscar e cortar esses enchimentos. Ó, já fiz de todos os cabelinhos, exceto desse detalhezinho aqui da franja, né? Não é franja, é o caixinho dela. Esse detalhe aqui eu só cortei, só vou usar, né, 2 vezes o feltro sem EVA, tá bom? Então aqui eu uso uma caneta que não tem mais tinta, porque aqui a intenção é só riscar vincando o feltro, porque ele já fica com a marcação. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou marcando, seguindo o molde. Deixa eu ver se dá para ver. Ó, olha só, tá vendo? O risco, ele fica assim, todo marcadinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso diminuir esse molde para poder ele ficar dentro da parte do feltro sem comprometer o caseado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, seguindo o próprio formato que eu já fiz anteriormente, mas entrando ele, né? Fazendo ele mais para dentro. Olhem só, daí aqui tem o risco do molde original e aqui o risco que eu preciso cortar do EVA, porque eu preciso ele menor assim mesmo para eu casear o feltro livremente sem essa barreira aqui do EVA. Eu vou posicionar essa parte, olhem só, fica a bordinha exata para eu poder fazer o caseado direitinho, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? A colagem desse EVA, a gente vai precisar fazer só na beiradinha. Aqui nessa parte da frente eu nem passei cola, eu só realmente passei cola aqui nessa parte de trás, nas beiradinhas, e aí já coloquei o alfinete aqui para me auxiliar na hora do caseado em toda essa volta, para depois eu vir fazendo o risco do bordado que eu vou fazer para dar textura a esse cabelo. Depois de casear todas essas partes, e daí elas ficaram assim, ó, toda caseadinha em volta, chegou a hora de fazer a textura dessas partes. Então, para fazer a marcação do molde, que são todos esses
essas linhas, né, essas curvas, eu furei com a agulha, assim, ó, furei com a agulha todos eles, para poder vazar e eu conseguir passar essa marcação para o feltro. Então, eu vou pegar a parte aqui correspondente, eu vou posicionar em cima do molde e pelos buraquinhos eu vou pintando essas marcações. Depois que eu fiz toda a marcação no molde, eu venho com a caneta e venho acendendo todos os pontinhos e fazendo a linha para eu conseguir fazer o bordado perfeitamente, tá? Então, aqui eu vou fazer o bordado para poder cobrir toda essa marcação, utilizando aqui um tom de linha mais escuro que o próprio feltro para poder dar esse destaque. E aí eu peguei 3 fios, coloquei aqui na minha agulha 3 fios de linha e dei um nozinho aqui embaixo. Pego aqui, introduzo a agulha por um dos buraquinhos para poder o nozinho ficar escondido aqui, ó. Puxo até o nozinho entrar e aí já tem o ponto inicial para a costura do ponto atrás. Então, ó, eu vou entrar com a agulha, vou formar um ponto, vou voltar com ela e vou fazendo esse bordado em toda extensão desse risco. E aí o importante de não ter passado cola nessa base aqui, ó, foi justamente para não atrapalhar essa costura. Eu cheguei aqui no fim desse traçado aqui, e aí se aqui, por exemplo, tem um início de um bordadinho que é esse daqui, então eu posso introduzir a agulha aqui nesse pontinho e já sair no início do traçadinho lá embaixo, para não precisar ficar cortando, fazendo o arremate e começando a costura de novo. Vou dar um pequeno arremate aqui atrás com muito carinho para não ficar nada engruviado aqui atrás, ó. Fiz um pontinho e daí eu vou sair com a agulha em outro canto. Eu adoro fazer esse processo que é dar vida a detalhes. Reparem que essa peça é do outro lado, que é igual a essa, e olhem só a diferença. Essa daqui só tá com bordado do ponto atrás e essa daqui tá com bordado do ponto atrás e também a sombra, né, de maquiagem dando essa textura nas costuras. E qual dessas duas você acha que chama mais atenção? Claro que é essa daqui, né? Eu gosto muito de usar esses detalhes nas peças que eu disponibilizo aqui para vocês. Por exemplo, aqui a Bela. Essa peça é antiga, mas aí eu deixo ela exposta aqui no estúdio e ela tem aqui ainda o sombreado dos detalhes aqui dos olhos. Eu não fico manuseando ela sempre, eu só manuseio ela no momento que eu vou limpar, vou tirar o pó, mas ela ainda tá aqui intacta com todos os sombreados que eu utilizei no dia que eu a fiz. Então, para fazer esse sombreado, eu utilizo sombra de maquiagem. Essa paleta aqui é até antiga, vencida, que eu sempre guardo ela para poder fazer os trabalhos. E aí hoje eu vou usar essa sombra marronzinha que tá até acabando e essa daqui amarelinha. Assim que essa aqui acabar, eu vou começar a usar essa, tá? Tô usando essa porque ela é um pouquinho mais escura, nem dá pra ver, mas é um marrom bem terroso, bem escuro. Daí aqui eu peguei aqui uma folha só para proteger a minha base, e aí para servir como pincel, eu tô usando esses cotonetezinhos aqui, tá? Para poder usar um eu vou usar pro marrom e o outro eu vou usar pro amarelinho. Então, primeira coisa, eu quero usar o amarelinho para poder ressaltar as partes em volta dos traçados.
Então, eu vou pegar aqui, vou dar batidinhas na sombra. E eu não vou encostar no feltro, eu só vou dar umas sujeirinhas no feltro, ó. Vou passando de levinho, não quero depositar com muita agressividade. Eu vou dar batidinhas e passando de levinho para que a poeirinha comece a se soltar do cotonete e encoste aqui no feltro. Esse marrom eu vou ir sem medo, eu já encosto mesmo e vou passando aqui nas linhas já bordadas. E o sombreado fica assim depois de pronto. Daí eu vou repetir esse processo nos demais pedacinhos do cabelo, tá? Vou fazer aqui, vou fazer nesse piquititinho, só aqui, né, nesse risquinho. Aqui, nesse maior, eu vou fazer nessa parte que vai ficar virado para trás da cabeça. Aqui não tem necessidade de fazer o sombreado, porque vai colar na cabeça e vai ficar tampado, tá? Mas aqui você não se preocupa, só na parte de trás que ficou o acabamento do bordado, ó. Aqui que eu vou fazer todo o sombreado, passando o marrom nas linhas e o clarinho nessas áreas mais abertinhas, o amarelinho. Vou passando aqui para poder dar o destaque e realçar essa textura. Quando você for riscar a cabeça, não esqueça de marcar o aprofundamento dos olhos, assim como eu esqueci, criança. Não façam como a professora aqui de vocês. Aqui eu tive que marcar depois que eu fiz um enchimento que eu vi que eu havia esquecido de marcar. Então eu peguei aqui, ó, posicionei aqui pelo queixo e marquei os olhos. Mas para que não aconteça isso com você, é só você, quando for riscar a cabeça, você faz o furinho aqui para poder marcar aonde vai ser o aprofundamento dos olhos. Aqui eu já fiz um e aí eu vou mostrar fazendo esse daqui. Então aqui, ó, vem aqui por trás. Aqui foi onde eu fiz o enchimento, que eu dei um piquezinho, mais ou menos uns 3 dedos aqui da parte do queixo, ó. O queixo tá aqui e aí eu fiz um piquezinho, né, para poder fazer o enchimento por aqui. E depois eu vou introduzir o pescoço aqui, mas isso é mais pra frente. Primeiro eu quero mostrar onde eu faço o aprofundamento. Então eu venho aqui por trás, vou lá pra frente, na marcação do X e volto lá pra trás. Depois que eu fiz o aprofundamento, ó, e essa é a proporção ideal para que a sua cabeça ela não fique tão chata, mas com o aprofundamento aqui da parte da frente. Aqui na parte de trás, ela não vai aparecer esse aprofundamento, por conta do cabelo que vai vir aqui. Mas a intenção aqui é deixar esse rosto mais harmônico, com esse formatinho aqui. E aí, depois que eu fiz vários pontinhos, né, e sinto que tá bem firme, eu só puxo a agulha, levo a agulha para qualquer outro ponto e finalizo. Cortei 2 vezes o molde do nariz, vou unir aqui. Para costura, um fio só de linha, coloquei um fiozinho aqui só, para poder o caseado ficar bem delicado, bem singelo. E pego a tesoura, abro do outro lado, a parte de trás, tá? Abro aqui para poder eu fazer um pouquinho de enchimento. E o nariz fica assim com o enchimento. As orelhas eu dublei o feltro, deixando 2 vezes aqui, ó, coladinho com cola de silicone. Cortei a boquinha, ela encaixa assim, ó, a parte de cima sobre a parte de baixo.
Colo aqui por cima. Desse jeito assim, ó. Aí agora é só aplicar na cabeça. Cortei as sobrancelhas, só uma vez o feltro marrom. Os brinquinhos eu cortei no feltro mesmo, eu não tenho pompom dessa cor, mas aí eu cortei assim, eu acho que vai dar um resultado bem legal. Os óculos eu cortei no feltro tratado, porque facilita muito o corte, fica bem mais preciso. E a misturinha da termolina caseira é cola e água, que aí eu deixei secar o feltro, que ele fica assim bem estruturado e dá um resultado bem bacana. E aí eu cortei também os detalhes aqui, ó, para colar aqui por cima dos acabamentos dos óculos. E aí eu vou colar isso aqui tudinho e depois aplicar sobre o nariz. Os olhos é o seguinte, cortei aqui todas as partes no feltro. Eu vou fazer um olho com vocês e o outro é igualzinho o mesmo processo. Esse procedimento de fazer os cílios com linha de costura, eu via muitos trabalhos da minha colega de profissão, Erika Sena, e um dia eu falei, eu vou fazer uma peça com esses cílios, que eu acho lindo, e eu quero muito ver vocês fazendo também. E aí, a linha de costura é essa daqui normal, 100% poliéster, cortei já várias linhas desse tamanho assim mais ou menos, para poder eu ir aplicando aqui no olho. Vou deixar aqui no cantinho. Para me auxiliar na aplicação, eu vou usar aqui uma pinça de sobrancelha, praticamente uma lash designer aqui para vocês nesse vídeo, para poder aplicar esses cílios. Ó, virei aqui o olho para este lado, que eu vou aplicar os cílios aqui, tá? Nessa curvatura. Aplico cola de silicone. Coloquei aqui o olho na base. E vou ir pegando os chumacinhos de linha e vou aplicando, ó. Aplicar aqui embaixo primeiro. O sentido das linhas é assim, ó. Vou aplicando até a parte de cima. Ó, vou aqui, pego mais um pouquinho. Reparem no sentido da colagem, que eu vou espalhando as linhas assim, ó, para poder ir acompanhando o formato do olho. E aí, para poder começar a parar, eu vou tirando aqui, ó. Depois que eu aparei, ficou assim. Aqui na parte de cima, vim bem rente. Aí, segui aqui o formato da própria anatomia do olho. E aqui na parte de baixo, eu zerei também, igual aqui em cima. Daí, ficou assim. E um truque para vocês conseguirem fazer um olho igual ao outro é aparar um lado, fazer o outro e aí igualar a mesma coisa. Daí, eu vou encaixar aqui olho no olho, vou virar aqui, ajeitar os cílios e vou aparar do mesmo jeito que tá o outro olho, para poder ficar igualzinho. E eles ficam assim aparados, bem semelhantes, ó. Os cílios ficam bem parecidos com a sua curvatura. A segunda parte do olho, que é composta por todos esses 3 círculos, eu pego o caramelo, volto com a sombra amarelinha e deposito aqui em toda a bordinha do olho, só na parte de baixo, assim. Depois que eu passei a sombra, eu venho com a caneta permanente, a mesma que eu usei na blusinha, e venho fazendo o contorno desse olho em toda a bordinha, assim, ó.
Depois de todos os detalhes, essa parte mais clarinha que eu coloquei a sombra, que vai ficar para baixo, quando eu colar o detalhe preto, vai ficar assim, e aí o detalhe branquinho aqui no cantinho. E olhem só como que fica o olhar todo detalhado, né, com a borda, a sombra e a diferença desse olho que eu não colhei ainda, só tá aqui, eu só posicionei para vocês virem a diferença de um olho com detalhe e o outro sem. Qual que você faria? Eu adoro fazer olhos realistas assim. Reta final do passo a passo, e esse processo aqui é um dos mais importantes, que é o rosto, que é onde você vai trazer a expressão da Mirabel na sua peça. As orelhas eu vou colar na direção dos olhos, aqui me baseando pelo X do aprofundamento, então eu vou colar aqui atrás da costura, tá? Vou colar assim, ó, por trás da costura. Vou passar um fiozinho de cola quente aqui. Os óculos eu já colei aqui na base do narizinho, tá vendo? Já colei aqui para poder facilitar o processo. Então, eu já sei que os óculos eles ficam aqui nessa posição, né? Então, eu já deixo aqui para poder colar. Eu vou passar cola somente aqui no nariz, não vou colar os óculos, porque eu quero que ele fique com esse movimento, sem estar colado direto na peça. Então, aqui eu vou passar um pinguinho de cola. A boca, você pode deixar assim, coladinha nessa posição, um pouquinho mais para fora desse canto aqui do nariz e inclinadinha aqui para dentro, formando um sorrisinho, um canto de boca. E aí, você pode colar desse jeitinho e também, ou no caso, né, você pode fazer o fundinho do canto da boca aqui, igual eu vou mostrar pra vocês. O que eu faço? Eu pego a boca já posicionada e marco aqui com a caneta os cantinhos que eu quero fazer o vincado, tá? E aí, eu tiro a boca. A linha, eu já até preparei aqui, que é da mesma cor do feltro. Daí eu venho aqui por trás, faço o vincadinho aqui. Eu tô usando a linha comum de costura, 3 fios de linha, tá? Pra poder ficar resistente. O aprofundamento não precisa ser tão forte, não. É só mesmo pra dar um charme, sem deixar tão profundo e deixar o sorriso deformado. Vou posicionar aqui a boquinha. Olhem só que charme que já dá a diferença de um sorriso para outro, tá vendo? E aí eu vou deixar assim o sorrisinho. Vou arrematar a linha aqui atrás. Eu limpei a ponta aqui da pistola e vou apagar a caneta, porque eu não vou passar cola nesses cantos. Não vou passar cola aqui, então eu preciso tirar a marquinha para poder colocar na boca. E eu vou passar cola mais assim, ó, no meio, levando para os cantinhos, mas bem pouco, para não transbordar a cola. Rostinho todo colado, chegou a hora de colar os cabelos para dar a moldura para esse rosto. Essa parte aqui da lateral, eu venho, no caso as duas, né? Eu me baseio aqui por esta base do cabelo, né? Que eu colei junto com a cabeça. Então, essa daqui é meio lateralizada na moldura. E aí, eu já coloco um alfinete aqui.
Daqui, eu já venho fazendo o formato da cabeça. Eu venho amassando esse cabelo assim, ó. Eu não deixo ele reto. Eu venho moldando ele, seguindo o formato da cabeça. E aí, eu encaixo aqui no fim da base do cabelo, encostando na orelha assim, ó. Daí, aqui eu já coloco mais um alfinete. Essa parte é sobreposta a essa que eu acabei de colocar. É um pouquinho só. Ó, um pouquinho só sobreposta. Eu posiciono aqui, já coloco um alfinete e venho emoldurando também. Encostando aqui, ó. Tá vendo que ela encaixa certinho aqui na orelha. Ó. Essa voltinha aqui, encaixou? Daí eu venho com mais um alfinete e coloco aqui. Tá vendo? Daí tem o rabicozinho aqui da frente, né, que é o cachinho que ela tem. Daí eu coloco aqui na frente também, ó. Para colar essas partes, é só ir tirando o alfinete. Ó, eu tirei o alfinete, mas eu seguro com os dedos para não soltar aqui a posição. Então, eu levanto um pouquinho aqui, passo cola e colo aqui. Antes de colar a cabeça, preciso colocar os bracinhos. Passo um pouco de cola quente, aqui assim, ó. E encaixo aqui para encostar lá no corpo. Encostou no corpo. Daí essa mãozinha eu quero que ela fique assim, ó, para poder eu colocar a borboletinha aqui em cima. Então, eu vou deixar ela secar nessa posição. E o outro braço, mesmo esquema, só que esse eu vou deixar ele viradinho para frente. Para encaixar a cabeça no corpinho, eu vou usar aquele buraco que eu fiz anteriormente para fazer o enchimento e encaixar essa partezinha aqui do pescoço. Lembrando que o enchimento, ele tá todo compactado aqui. Você vai precisar dar uma aberturinha nele, mas com cuidado para não cortar as linhas aqui do vincado. Então, não precisa chegar muito lá em cima, ó. Eu tô vindo com a tesoura até aqui. E aí, abrindo espaço. Use também os dedos para poder abrir espaço. Assim, quando for introduzir o pescoço, vai entrar direitinho. E eu já vou passar cola quente nesse buraco. A minha pistola não tá ajudando muito, criança, aqui. Quebrou, vou ter que comprar uma nova. Ó, passei cola lá dentro e venho com um pitozinho aqui. Segura aqui no corpo, ó. E vou introduzindo. Daí eu viro a frente para me certificar se tá aparecendo um pescocinho. Ó, até aqui tá bom. Porque o pescocinho vai aparecer e a cabeça ela tá alinhadinha. Ó. E ficou assim. Aqui é só baixar essa aba, passando cola aqui também, ó. Passar. Essa aba aqui, ela ajuda o pescoço ficar mais fixado aqui nesse corpo. Então, aqui eu vou esperar esfriar essa cola.
uma pausa neste vídeo para fazer um acréscimo neste passo a passo. Então, muita atenção agora, tá? Na hora que eu fiz a colagem do pescoço na cabeça, eu mostrei a colagem da parte de trás, mas eu não mostrei aqui o queixinho, que precisa passar um pinguinho de cola quente aqui embaixo, só um pouquinho, não muito, para que não vaze e apareça aqui na frente. Então, você passa um pinguinho de cola aqui embaixo do queixinho para que essa cabeça ela fique mais simétrica e não fique com o queixo arrebitado para frente. Então, fez a colagem da parte de trás da cabeça, passa um pinguinho de cola aqui também para poder a cabecinha ficar mais para baixo e ficar mais bonita, harmônica, da forma como eu mostro aqui para vocês. É isso, beijo, tchau! Bora continuar o passo a passo. Depois que eu colei a cabeça, aí eu venho com essa parte de trás e posiciono aqui, ó. Vira aqui. Passo um pinguinho de cola no meio, aqui em cima. Aqui. Só um pouquinho para poder você deixar esse cabelo alinhadinho na posição certinha. Assim, ó. Próximo passo aqui tem essa volta. Essa volta eu vou colar assim, junto com essa. Passo um pouquinho de cola aqui atrás, ó, um pouquinho de cola. Daí eu venho e colo um no outro aqui. Aqui desse lado é praticamente igual. Tá vendo aqui essas voltinhas? Essa daqui eu vou encaixar aqui atrás. Próximo passo é colar estas duas partes. Essa fica do lado esquerdo e essa do lado direito. E para colar, eu prefiro cola de silicone. Passo dos dois lados, porque ela vai encostar na parte de trás e na parte da frente. E aí é melhor para reposicionar caso eu precise. Então, eu venho aqui, encaixo. Ó. E aí, ela tem que ficar no nível do cabelo da parte de trás. Ela não pode ficar muito para baixo, não. Tem que ficar assim. Ó, daí fica assim, ó. 3 camadas de cabelo. E vamos para a decoração da roupa. Comecei pelo arco-íris, que vai estar indicado todas as partes para cortar nessas cores do feltro. Daí eu colei todas elas e já preparei aqui para poder colar na roupinha. Essa borboleta eu vou ensinar para vocês como que eu fiz, é muito fácil. Daí, o posicionamento com os recortes eu já fiz aqui, ó, na parte lateralizada da saia, tá? Lembrando também que alguns recortes eu usei, ó, da Casa dos Anjos. Sejam bem-vindos à loja Casa dos Anjos, onde todos os recortes de feltro a laser acontecem. Essa é uma forma de mostrar para vocês como que funciona todo recorte de feltro a laser que eu tanto falo aqui para vocês. E eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo para você ir conhecer e experimentar todos os recortes dos moldes aqui do canal. E eu recomendo de verdade essa modalidade que traz agilidade, praticidade na hora que você for fazer o seu artesanato. Vem para Casa dos Anjos! Lá no site vai ter os recortes certinhos que eu vou estar usando aqui lá no site. E aí, aqui no sapatinho eu também fiz uma montagem. Basicamente eu estou usando flores e alguns adereços. Eu tenho um porta-treco de gavetinhas onde eu guardo todos os recortes de folhas, de florzinhas, lá da Casa dos Anjos. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui, pego, já seleciono o que eu vou precisar usar e já coloco aqui. E aí eu vou montando tudo isso daqui, eu ainda só montei, no caso, né? Só posicionei, eu não colei ainda, para poder eu saber certinho o que eu vou usar, para poder eu ir colando definitivamente.
everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. Agora eu vou mostrar como que eu fiz essa borboletinha. Para fazer essa borboletinha que fica no ombro da Mirabel, eu tô usando aqui lã na cor pink e um pedacinho preto, também pode ser marrom. E aí eu pego, posiciono a lã aqui e vou dando voltinhas aqui nos meus dedos. Ó, vou dar 7 voltas. Tem um nó, daí eu tiro do meu dedo. Daí eu vou ajeitando. Para reforçar, eu puxo o nó que eu fiz anteriormente e faço outro nó. Corto aqui esse excesso, deixando 2 anteninhas. Essas 2 anteninhas, eu pego aqui o isqueiro e selo essas pontinhas, ó. E pronto! A borboletinha está pronta, é só colar no ombro. A borboleta que fica na mão da Mirabel, ela é composta por 2 asas e a asa dividida em 2 partes, a maior e a menor. Essa menor fica na parte inferior e essa na superior. Então, essa encaixa assim, ó, sobreposta, desse jeito aqui. Passo um fiozinho de cola aqui nessa junção. Para fazer o detalhe da asa, eu vou proteger aqui a minha base. Vou pegar a sombra. Eu vou contornar aqui a beiradinha. Depois de passar a sombra e dar textura às asas, passei um pinguinho de cola aqui, cola quente, e posicionei as duas assim, ó. E esse daqui é o corpinho que eu desenhei para poder colar aqui na borboleta. Então, ó, vou passar um fiozinho de cola aqui na frente e vou encostar esse corpinho. Daí agora é só colar na mãozinha. E agora o momento da finalização dessa peça, que é passar o blush e fazer as sardinhas. Daí eu passo também aqui no narizinho a poeirinha que fica aqui no pincel. Eu aprendi isso uma vez vendo as meninas que fazem EVA. E eu achei muito interessante e trouxe para as minhas peças em feltro. Então, eu passo sempre também aqui no centro do rostinho para também dar uma coradinha. E eu tô usando blush de maquiagem mesmo, tá? Daquela paletinha velha que eu tô usando nesse vídeo inteiro. E aí eu tô usando esse aqui, ó, que eu pego, tiro o excesso dele e eu assopro mesmo essas cerdas para poder sair bastante. E só ficar uma poeirinha. E aí daqui eu aplico e fica assim, bem coradinho e sem nada de marcação. Para as sardinhas, eu vou usar essa canetinha aqui, que ela é um tom alaranjado. E foi isso,
gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Por mais que tenha ficado um pouquinho longo, mas a intenção foi trazer realmente bastante detalhes para que vocês conseguissem reproduzir fielmente da forma como eu mostrei para vocês no passo a passo. Então eu espero muito que vocês reproduzam aí. Não esqueçam de me marcar lá no Instagram quando finalizarem a peça. Eu quero muito ver a Mirabel de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!